Olá, meninas, tudo bom? Tô eu aí de novo com vocês. Saudade demais da conta, viu, meninas? Vamos começar o nosso propósito. Tô com o coração cheio de alegria, de paz e de um monte de assuntos que o Senhor tem para nós nesses dias. Serão bastante dias, serão 52 dias. Eu relutei com o Senhor, porque eu sou meio cheia de detalhes, e eu disse: não, Senhor, nós já tivemos uma de 52 dias, tem que ser diferente. E eu fiquei meses, uns 4 meses, lutando com o Senhor com essa data. Mas quando chegou o dia de começar, que é hoje o dia da Páscoa, eu não programei que seria no dia da Páscoa, até porque é um dia puxado, né? A gente tem almoço em família, tem igreja para ir, mas assim o Senhor quis e eu quis obedecer. E quando foi chegando a semana da Páscoa, e aí eu fui entender, né, que daqui 50 dias comemora-se o Pentecoste. Eu falei: uau, não é que a gente tem que obedecer o Senhor, né? Eu não estava pensando nisso há 4 meses atrás, nem saberia que ia ser no dia da Páscoa. Mas é isso, irmãs, eu estou muito feliz mais uma vez com esse propósito, que nós venhamos romper, vencer, receber e viver grandes coisas com o Senhor. Amém? Bom, vamos ao texto e o primeiro tema. O primeiro dia da caminhada de oração 4, hoje é 21 de abril de 2019. E o tema é: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu amo essa palavra. Essa palavra está no meu coração há muitos meses. E ela está em 1 Coríntios, capítulo 11. O versículo começa do 26 até o 32. Deixa eu ler isso aqui para a gente entender. Estamos falando da Páscoa. Nós vamos falar de Páscoa, mas eu vou tirar alguns pontinhos, tá? Não vou falar da Páscoa de uma maneira geral. Vou tirar alguns pontos importantes deste dia, dessa comemoração, tanto para nós, cristãos, como para os judeus, e alguns pontos que o Senhor vai estar trabalhando na nossa vida, nesta caminhada de oração. Então começa assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Mas acima fala, né, que esse é o cálice da nova aliança, está explicando como deve tomar a ceia. Então vamos versículo 27. Por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si próprio. Eis a razão, porque há muito entre vós fracos, doentes e poucos que não dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãs, duas palavras que talvez eu falarei bastante nesse devocional, mas duas palavras que eu quero tirar aqui desse texto para nós hoje. Examine-se o homem a si mesmo. Desde a minha primeira caminhada de oração, o foco é esse: estarmos vivendo uma vida onde todos os dias a gente avalia a nossa própria vida. E é o que infelizmente está acontecendo, que devido às correrias do dia a dia, devido às distrações, nós não examinamos a nossa vida. Nós deixa a vida nos levar, né? Então a palavra de Deus está dizendo aqui que nós precisamos nos examinar todos os dias, especialmente antes de comer, né, ali fisicamente comer a ceia do Senhor. E está falando também que aquele que come sem discernir, outra palavra que vai ser usado muito talvez no devocional, discernimento. Nós estamos vivendo uma época que precisamos de discernimento a todo momento para coisas simples do dia a dia, né? Porque a Bíblia está falando aqui que por causa da falta de discernimento, estamos comendo as coisas espirituais,
para o nosso próprio juízo, porque nós não estamos discernindo a seriedade, a responsabilidade, a santidade das coisas espirituais. E está falando que por causa disso, porque o homem não está examinando a si mesmo, está comendo indignamente, porque está comendo sem discernimento, então está trazendo sobre nós fracos, doentes e poucos os que não dormem, que é exatamente o que nós estamos vendo no mundo hoje, né? Pessoas, muitos fracos espiritualmente, doentes em todos os sentidos, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, talvez a causa dessas coisas seja isso, não estar discernindo as coisas espirituais. Nós estamos perdendo a seriedade do espiritual. Nós estamos esquecendo que nós somos homens espiritual, um homem carnal, um homem na carne, porém com o espírito, e estamos vivendo mais na carne do que no espírito. Então essa é a base da palavra que está queimando no meu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nesses 52 dias, que todos os dias, quando nós acordarmos, até a hora que nós formos dormir, examinando a nós mesmos, né? Não vou falar mais disso daqui para frente. Hoje é só a introdução, tá bom? Mas é uma introdução que vocês me conhecem, né, gente? Quem já participou da caminhada de oração sabe, né? Prepare-se para a palavra, prepare-se para ouvir muita palavra. Não vamos, não tem água com açúcar não, irmã. Vamos entrar profundo naquilo que Deus quer falar conosco. Segundo texto que o Senhor quer falar conosco hoje, vamos para a Páscoa dos judeus. Como era celebrada a Páscoa dos judeus? Porque aqui também tem duas palavras que vai estar muito nesse devocional também. Então aqui, Êxodo capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 17, eu não vou ler todo, mas está contando como era a Páscoa dos judeus. Todo mundo sabe a história, né? O povo de Israel estava ali por 400 anos preso no Egito, sofrendo, né? Sendo ali massacrado, espancado, trabalhando e escravos, mas o Senhor ouve o clamor daquele povo e resolve libertar. Só que antes de libertar, o Senhor diz a Moisés para instituir a Páscoa. O que é a Páscoa? Saída, né? A saída do Egito, sair para fora, tempo de renascimento, tempo de renovo. Então, institui-se a Páscoa neste mesmo mês. A Páscoa dos judeus foram sexta-feira, né? Que eles comemoraram, é na mesma época que a gente. E essa Páscoa, ela simbolizava totalmente o que ia acontecer com o Senhor. Porque nessa Páscoa fala, pega um cordeiro, né, imola esse cordeiro, mata esse cordeiro, entra para sua casa, você vai pegar esse cordeiro e vai comer em família. E se você tem uma família pequena e um cordeiro vai ser muito para sua família, divida com outros, chame outro para estar com você. E aqui fala que era para entrar para dentro da casa, fechar a porta. E vai falar assim no versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo: tomará do sangue, quando você matar esse cordeiro, vai tomar do sangue e vai colocar nas ombreiras e nas vergas das casas em que comerem. Naquela noite, vocês vão comer o cordeiro assado com o pão asmo e a erva amarga. Esse pão asmo era um pão sem fermento, né? Que é o que Jesus representa, o pão que desceu do céu, o pão puro, sem fermento, porque o fermento na palavra representa as impurezas, o pecado. E a erva amarga, ela representava o tempo amargo que o povo viveu no Egito. E aí fala assim, vamos ler o versículo 11, eu faço questão de ler. Desta maneira vocês vão comer, com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês vão comer à pressa essa Páscoa, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e eu vou ferir a terra do Egito e vai ferir todos os primogênitos, desde o homem até os animais.
Eu executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, quando o anjo vir o sangue vai passar por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vai ser para vocês memorial, e eu celebrarei com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Vai ser um estatuto perpétuo. Ali o Senhor institui a Páscoa para ser celebrada todo ano. Falou que é um instituto perpétuo. Aí continua no versículo 5. 7 dias comerei pães asmo. Logo no primeiro dia você vai tirar todo o fermento da sua casa, pois qualquer que comer coisa levedada vai ser eliminado de Israel. Aí o Senhor coloca essa festa dos pães asmos, né? Que fica 7 dias que você não come esse pão com fermento. Por isso eu dei a dica do jejum de pão. Eu sei que é muito difícil, né, irmãs? Principalmente para as que estão no Brasil, nós tirarmos o pão é uma coisa assim muito difícil. Mas se você puder, faça esse sacrifício para o Senhor. Abre mão um pouco, por pelo menos 7 dias. Primeiro que vai ser fantástico para o seu corpo, porque o carboidrato, apesar de ser maravilhoso, né, ele inflama o nosso corpo. Então, você tirando o pão por 7 dias ou mais, já vai ajudar o seu corpo a desinflamar e fazer com que você esteja mais livre para fluir e aprender e a mergulhar nas águas que Deus tem para nós. Porque muitas vezes a alimentação ela segura e ela segura o nosso intelecto de expandir, de crescer, de entender muitas coisas, tá bom? Então, por isso que esse propósito caminhada de oração, ele age espírito, corpo e alma, tá bom? Quando eu coloco um jejum, quando eu indico um jejum, não é pra gente fazer sacrifício, é porque tem muito poder espiritual. Então, vamos lá. No 17, para fechar, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia na vossa geração por estatuto perpétuo. No versículo 20 fala assim, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Irmãs, às vezes eu vou falar de muita coisa do Antigo Testamento e eu não estou querendo trazer aqui para a gente viver segundo a lei, segundo coisas, né? Mas existem princípios espirituais. Isso são coisas espirituais. Isso aqui não é nenhum jugo, né? Deus não criou nada aqui para ser jugo. Você ficar 7 dias sem comer pão levedado, isso não é lei, isso não existe mais. Poxa, eu estou acabando de falar que até nutricionalmente isso é bênção para a sua vida. Por que não fazer? É o que a palavra diz aqui. Muitos estão sofrendo porque estão fazendo coisas espirituais sem discernimento ou não estão fazendo, né? Por causa da falta do discernimento, também não praticam. Então, falando aqui da Páscoa dos judeus, uma coisa importantíssima e que nós talvez vai ser, eu tenho a impressão no meu coração que vai ser mais de 80% talvez do nosso devocional. Falar sobre porta. Nós vamos falar muito sobre porta. E Jesus, quando ele veio aqui, nesse Antigo Testamento, quando faz essa Páscoa, o Senhor está fechando uma porta. Ele fecha essa porta com o sangue dele, né? Ele fecha ali a porta da escravidão. Ele fecha a porta da morte, de tocar o povo dele. E essa porta ela é fechada com o sangue de Jesus. Nessa caminhada onde nós vamos examinar a nós mesmos, nós vamos fechar muitas portas. Em nome de Jesus, vamos fechar muitas portas que nós devíamos enxergar, restaurar, e o Espírito Santo vai trazer luz para nós sobre essas portas. Então, esse é um ponto que eu quero falar para vocês dessa Páscoa dos judeus. Depois eu quero falar também sobre o jeito que eles comeram. O Senhor disse que era para eles comer com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Isso aí, mais para frente, o Espírito Santo libera sobre nós. Então é isso, e comer em família, né? Nós vamos estar falando muito sobre isso também. Cuidar da nossa casa, da nossa família. Fala-se de fechar a porta, de passar aquela noite ali em família. E aí eu fico imaginando esse tempo de correria. Você imagina Deus dar uma ordem dessa para o povo hoje. Olha, vocês vão ficar quietinhos em casa 24 horas.
Nada de WhatsApp, nada de internet, nada de telefone, nada de televisão. Vocês vão comer uma Páscoa, você vai ter um momento de paz na sua família, com alimentação, porque eu vou fazer algo grande nesta noite. Será que a gente ia ter a quietude de conseguir viver isso? Talvez muitos iam perder a bênção porque não conseguem ter essa quietude. E o Senhor vai estar falando muito com a gente também sobre isso. Para finalizar, nós vamos falar a Páscoa do nosso amado Jesus Cristo, que está em Mateus 26. Em Mateus 26, versículo 17 ao 19, quando Jesus está chegando no fim ali dos dias dele aqui na terra, ele fala assim para os discípulos: no primeiro dia da festa do pão asmo, entenderam? Voltou lá, porque Jesus praticava essas coisas, né? No primeiro dia da festa dos pães asmo, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E fizeram como Jesus lhe ordenara, a preparar a Páscoa. Existe esse texto em outros lugares, em Marcos, em Lucas, mas eu quero ficar com esse texto aqui, onde o discípulo vai, encontra o homem que Jesus falou, da maneira que Jesus falou, e entra na casa deste homem e começa a preparar ali para Jesus dar a última, celebrou a última ceia com os discípulos, e ele fala ali também aqui no versículo 28, porque este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança derramado a favor de muitos pela remissão do pecado. E também come o pão e fala, este é o meu corpo. Mas eu quero focar aqui na parte que Jesus disse, vai, vocês vão encontrar um homem e vocês vão dizer para ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa. Quem é este homem, irmãs? Este homem, nesses dias, nesses 52 dias, o desejo do meu coração é que esse homem seja cada uma de vocês que está participando desse propósito. O Senhor quer celebrar a Páscoa na sua casa. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Como eu falei, esse propósito 52 dias, nós vamos falar muito sobre porta. Eu quero aproveitar e indicar que vocês estejam lendo o livro de Neemias, porque nós vamos falar muito sobre Neemias também. Então ele está à porta e bate. Na Páscoa judaica, Jesus fecha uma porta. Ele fecha a porta ali do anjo para o anjo da morte, ele fecha a porta da destruição, ele fecha a porta da escravidão. Aqui no Novo Testamento, Jesus fala, esse é o sangue da nova aliança. Ele abre uma outra porta. Ele abre uma porta para a eternidade, ele abre uma porta para uma intimidade maior com Deus, ele abre uma porta de uma grande revelação, de grandes coisas para nós. Então, neste dia desta Páscoa, o Senhor quer celebrar a Páscoa na sua casa, na sua família, e que o Senhor fale conosco, tá bom? Esse tempo seja um tempo de renascimento, tempo novo, tempo de renascer em Cristo. Jesus disse que nós estamos mortos e crucificados com Ele e nós renascemos com Ele. Só que esse renascer com Ele não pode ser apenas uma celebração de um domingo de Páscoa uma vez no ano. Tem que ser todos os dias. Todos os dias nós temos que renascer com Cristo. E todos os meses nas igrejas nós temos essa maravilha que é poder celebrar a Páscoa, né? E renovar a nossa aliança. Então esse é o primeiro devocional da Caminhada de Oração 4. Estou muito feliz. Estou ansiosa como vocês, porque no tempo de preparação, Deus apenas me dá às vezes um insightzinho do que vai ser, uma dica, um petisco, e eu degusto da palavra junto com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma semana de vitória, e é isso, beijo.